Deus salve a todos. Que a graça de Jesus Cristo seja com cada um. Que essa graça maravilhosa nos alcance. Que esse estudo se torne claro às nossas mentes. Jesus em família e os líderes judaicos. O comportamento de uma criança, de um jovem, de um adulto, o exemplo de todos. Precisamos compor uma família exemplar na terra para poder compor a família do céu. Então nós vamos ver aqui a vida de Jesus desde a sua infância, desde o nascimento, na verdade. Textos bem conhecidos, que está em Mateus capítulo 1, verso 18, 19 e o 20, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria estava casada com José. Antes de se ajuntarem, achou-se de concebido do Espírito Santo. Mas José, como era um homem justo, tinha casado com ela, mas estava ela nessa condição, mas ele, por ser justo, não quis infamar Maria e tentou deixá-la secretamente naquela condição que ela se encontrava. Mas projetando ele isto, eis que em sonho desapareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Maria, não tenhas medo de receber a tua esposa, Maria, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Certo. Aí, você já estava casado com ela, só não tinha despojado dela ainda, né? Já desposar é casar. Desposar é casar. Pois é, ele já estava casado, né? Já estava casado. Aí Não tinha nada com ela ainda, né? não teve nada com ela. Quando saiu, Isso. eu lembrei aqui, né, dos casamentos de hoje. Hoje primeiro você conhece a mulher para depois casar, né? Exatamente. Eles casavam, naquela época era costume deles casarem, e ainda ter eles alguns dias na casa de seus pais. E José, como era um homem justo, é como se assim, vê a mulher crescendo a barriga, não teve relação nenhuma com ela, e de repente, o que ele ia pensar? O que nós todos pensaríamos hoje, né? Exato. Mas aí o anjo do Senhor, no caso aí, o anjo de Cristo, né? Gabriel, disse para ele não ter medo de receber ela, porque o que nela estava gerado era do Espírito Santo, e isso estava em conformidade com a profecia do Antigo Testamento, que haveria de nascer um Salvador, que o nome dele seria Jesus, e ele nasceria de uma virgem, e aquela virgem era a esposa dele. Para ele não ter medo, que ali era do Espírito Santo. João 8,39, os judeus, numa conversa com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo disse que tinha vindo do Pai, e que ele era o Filho de Deus, né, que veio se fazer homem. E responderam e disseram os judeus para Cristo: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes:
Se fosse filho de Abraão, farias as obras de Abraão. Mas agora vocês procuram me matar. Abraão me matou? Vocês dizem que é filho de Abraão e querem me matar? Por que vocês querem me matar? Matar um homem que fala a verdade? O de Deus tem ouvido? Abraão não fez isso. Abraão não matou ninguém. E se vocês querem me matar, vocês não são filhos dele. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Aí disseram depois: nós não somos nascidos de prostituição. O que eles disseram de Cristo? Se aquilo ali que nele foi gerado era de uma prostituição, isso é blasfêmia e pesado. Nós não somos nascidos de prostituição. E tu agora vem dizer que nós somos filhos de quem então? Que não é de Abraão? De quem então? É engraçado esse texto que eu nunca tinha entendido assim, né? E nós temos um pai que é Deus. Tu disse que é filho de Deus, mas filho de Deus somos nós. Tu é filho de uma prostituição. Jesus deu uma real em cima deles. Daqui a pouco vocês vão ver o que ele diz. Disse-lhes, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso Pai, certamente vocês me amariam, porque Deus é amor. Se vocês são filhos de Deus, vocês não estavam querendo me matar, não. Porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se vocês estão rejeitando o enviado, vocês rejeitam aquele que enviou. Porque vocês não entendeis as minhas palavras, a minha linguagem. Por não poderes ouvir a minha palavra. Por que vocês não me ouvem? É difícil a minha linguagem para que vocês entendam? Mas vocês não têm Deus por Pai. O Pai de vocês é o diabo. Porque vocês querem satisfazer o desejo do diabo? Querem me matar? Ele é que é o homicida desde o princípio? Nunca se firmou na verdade? Tem pessoas assim, né? Que nunca se firmam. Vira e mexe, não tem firmeza naquilo que crê. Um pequeno vento já chacoalha. A pessoa fica sem saber se aquilo que ele aprendeu é verdade. O diabo não se firmou na verdade, seus filhos também não se firmam, porque não há verdade no diabo. Lá em 1 João 2, verso 4, ele diz que o conhece a Deus, a Cristo, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Se não está a verdade, é mentiroso, e o mentiroso é filho do pai da mentira. Não há verdade nele. Quando ele profere mentira, ele fala do que ele é próprio, porque ele é o pai da mentira e ele é um mentiroso. Essas são as palavras que Cristo disse para aqueles líderes judaicos. Como a questão é Jesus Cristo em família e os líderes judaicos, aqui vocês já deram para perceber a conversa entre os líderes e Jesus Cristo, nosso exemplo. Em Mateus 1, 21, estava profetizado, né? E dará à luz um filho, a virgem, né? E chamará o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta Isaías, que diz o seguinte: eis que a virgem, aqui está em Mateus, mas o profeta Isaías também foi o que disse: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho,
e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, e traduzido é Deus conosco. Por que que no versículo 22, ou melhor, 21, está dizendo que ela havia de dar à luz um filho, chamarás o nome de Jesus. E por que no verso 23 diz que eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo pelo nome de Emanuel? O seu nome seria chamado de Jesus, ou Yeshua, mas seu nome também seria chamado de Emanuel, porque significa Deus conosco, o Deus que se fez homem. Como homem, Jesus, ou Yeshua, e como Deus, Emanuel, que é Deus conosco. As duas naturezas estavam fundidas numa só pessoa, Cristo Jesus. E portanto José obedeceu à voz do anjo que teve ali em sonhos e não conheceu a sua esposa até que ela deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhes o nome conforme o escrito, Jesus, certo? Agora vamos lá para um detalhe. Esse não conheceu Jesus até que ela deu à luz o seu filho, significa dizer que ele não teve relação sexual com ela até que Cristo nascesse, certo? Jesus Cristo seria o primogênito. O que é primogênito? Primeiro filho, certo? Ou o mais velho. E o nome dele foi conforme o determinado, Jesus. Então vamos lá. Na vida de Jesus, página 19, José e Maria trouxeram Jesus ao sacerdote conforme requeria a lei. Que lei era essa? Com quantos dias de nascido a criança do sexo masculino era levada ao sacerdote? O 8º dia, que era a lei da circuncisão. Com 8 dias de nascido, a criança era conduzida, levada ao sacerdote, e lá era feito aquele ritual conforme escrito na lei. Então todos os dias pais e mães traziam seus filhos, e o sacerdote nada notou de diferente em José e Maria. Não teve diferença nenhuma, o sacerdote não percebeu nada. Porém, teve um lá que notou uma grande diferença. Para os sacerdotes, José e Maria era a mesma coisa do jeito que se apresentavam lá também os outros maridos e esposas ao sacerdote, apresentando suas crianças, seus filhos no sexo masculino. E vinham eles dedicar seus primogênitos. Só que a Simeão deu a promessa de que não morreria sem ver o Salvador, porque o nome Jesus, porque salvaria o povo de seus pecados. E foi profetizado acerca desse Salvador que Simeão não morreria sem que antes visse ele. E assim que ele viu Jesus lá no templo, ao ser apresentado por seus pais, ele sabia que aquela criança era o Messias prometido. Ele viu diferença ou não viu? Mas no geral, os outros sacerdotes não viram diferença nenhuma do filho daquele casal para o filho dos outros que o apresentavam no templo. Mas Simeão percebeu que aquela criança era o Messias prometido, era o Salvador. Conforme João 14, o verbo haveria de se fazer carne. O verbo que era Deus se tornaria homem e habitaria entre os homens. E sua glória foi vista pelos discípulos como a glória do unigênito do Pai. Unigênito significa o quê? O único gerado.
bora lá, agora a questão anterior que nós vimos. O primogênito de Maria. Primeiro. Agora, nós vendo aqui que o Verbo, que era Deus, se fez homem, foi visto sua glória como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Tinha algum outro da espécie lá no céu? Ou ele é único? Ele é único que ele está falando unigênito. Unigênito, certo? E como filho de Maria, como primogênito, vocês gostariam de arriscar agora ou só mais daqui a pouco? Ele teve irmãos sanguíneos? Eu creio que sim. De Maria e de José? Eu creio que sim. Nós temos controvérsia. O irmão Teresa disse que sim. A irmã disse que não, né? Eu acho que o filho de Raquel é só de José, né? Então nós vamos botar a prova. Mas eles estão falando, Depois dos escritos. Depois de Jesus tem uma vida normal. Mas ela seria outro não, era para ter mais. Vamos lá, deixa os escritos vai dizer, né? Assim, até onde eu já li. Então vamos lá. Para Maria ter tido outros filhos, se Jesus Cristo é o primogênito, ele nasceu primeiro ou nasceu por último? Primeiro. Ele é mais velho ou mais novo? Mais velho. Então bota isso na cabeça. Nós vamos aprender aqui isso aqui hoje. Ele é o mais velho que teve outros, né? Teve outra não, só teve. Não, deixa que o escrito vai dizer. No meu entendimento. Isso. Então vamos ver, bota isso na cabeça. Pela lógica tem que ter algum escrito dizendo que ele é o mais velho, certo? Mais velha que teve outros. Isso. Se ele é o mais velho, teve outros, nascido de Maria. E se ele for o mais novo? Eu estou colocando a hipótese. E se ele for o mais novo, Se for mais novo, tem outros também. ele deixa de ser o primogênito? Mas se ele for o mais novo, então não pode ter nascido, vamos dizer assim, se ele for o mais novo, Não é o primogênito. ou melhor, se ele é o mais velho, na verdade os outros nasceu antes, né? Ele é o primogênito de E Maria. se ele é o mais velho, ele nasceu, aliás, se ele é o mais novo, os outros nasceu depois, claro, né? Ele é o primogênito de Maria. Isso. O primeiro, né? Mas se teve o primeiro, pode ter vindo o segundo, o terceiro? Pode ou não pode? Pode. Ele teve... Mas se ele é o único. Bom, aí Ele é o único do pai. é o único, por exemplo, lá de cima ele é o único, né? Vamos trazer agora para cá, Vamos ver. né? Porque nós temos que botar a prova de um assim diz o Senhor. O que o Senhor disser é a lei e o testemunho. Se não for desse jeito aí é porque não é verdade. Tá certo? Então, lembra da palavra primogênito. Não, mas se ele é o primogênito, ele é o primeiro. Pode ter vindo agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Vamos embora ver. João testificou dele. Aqui falando do João Batista, certo? E João, que testificou de Jesus Cristo, clamou, dizendo o seguinte: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim. O que ele quer dizer com isso? Que ele nasceu primeiro do que Jesus? Quando Jesus nasceu de Maria. João Batista nasceu de Isabel, mas nasceu primeiro do que Jesus, certo? Então ele veio após João Batista, conforme o predito aqui, ó. Mas também ele diz: ele veio após mim, mas ele é depois de mim. Ou melhor, ele é antes de mim. Ele veio depois de mim, mas ele é antes de mim. Ele já existia. Já. Então ele já existia. Por quê? Porque ele foi o primeiro, foi primeiro do que eu. Agora, como é que se entende isso? Como é que João Batista foi primeiro e agora, de repente, Cristo era o primeiro? Primeiro só que nasceu de. É porque ele era Deus. Era
Deus lá, ele se tornou homem, aí ele veio. E como homem, ele veio depois de João. João veio preparar o terreno. Está dando para entender até aqui, não tá? Em verdade vos digo, Mateus 11, verso 11, que entre os que de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João o Batista. E Jesus apareceu. Jesus não era filho de... Aqui está dizendo, nasceu de mulher. E Maria não era uma mulher, não? E Jesus nasceu, não foi de Maria, não? Quem é o maior, João Batista ou Jesus? Mas a palavra de Deus não contradiz isso, não. Parece contrariar, não parece? Mas agora nasceu de Maria. Mas quem foi que gerou? O Espírito Santo. Quem é o maior, o Espírito ou o homem? Então Jesus está se referindo aqui, nascido de homem e de mulher. Jesus nasceu de uma mulher, mas não foi de um homem. Está dando para entender? As contradições aparentes desaparecem nessa hora, certo? No dia seguinte, lá, na ocasião do batismo, João viu Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que iria salvar o povo dos seus pecados. Seu nome seria Jesus. Mas também seriam chamados pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Agora apresentando as duas naturezas de Cristo: a divina e a humana. Está dando para entender, né? Vamos em frente. E João Batista chegou a dizer essa frase quando os seus discípulos questionaram por que os discípulos de Jesus batizavam. Porque Jesus Cristo estava fazendo a mesma coisa que eles. Se aqueles que estavam lá fazendo o trabalho com João não queriam que os de Jesus fizessem. E agora ele sendo questionado quanto a isso, e João responde para os seus discípulos e diz: é necessário que ele cresça e que eu é que diminua. Ele é o nosso Salvador. E a obra que ele tinha de fazer já tinha feito. Exatamente. Tá certo? E Jesus, ele crescia no tamanho, na estatura, né? Na sabedoria, na graça, para com Deus e para com os homens. Nós também precisamos crescer. Se nós já estamos grandes na nossa estatura, mas não estamos no conhecimento, na sabedoria, na graça de Deus. E devemos crescer também na graça, tá? Na sabedoria, para com Deus e para com os homens. Ele é o nosso exemplo. Nós temos que brilhar diante do mundo, né? Certo. Então, o desejado de todas as nações, página 7:5, diz que entre os judeus, os 12 anos era a linha divisória entre a infância e a juventude. Passou do período infantil para o período de jovem. 12 anos para frente já era jovem. Esse era o limite que os judeus, os líderes, tinham em mente. Certo? E ao completar esta idade, que idade? 12 anos, um menino hebreu era considerado filho da lei. Filho da lei. Então, para os judeus, a lei era pai daquele jovem. Mas não era só a lei que era pai. E também filho de... Se nós formos analisar, Cristo não é apenas, por exemplo, o Evangelho, mas ele é também a lei, não é assim que está escrito? Não é como escreve isso? Ok. Então, aos 12 anos, era que aquele infantil passou a ser jovem, era considerado filho da lei e filho de Deus. E antes dos 12 anos não era filho de Deus. Mas aqui era considerado pelos judeus.
Não está dizendo que era considerado por Deus, não. Está dando para raciocinar? Será que é porque nessa idade eles já estavam tão instruídos na lei que já sabiam discernir, não? Bom, Será que era por isso que eles consideravam? esses eram os costumes e as tradições deles. Jesus não foi muito a favor de tradições, não. Agora nós vamos ver o resto da conversa, a história de Jesus, da vida dele e tal. Então, se a partir de 12 anos eles eram considerados filhos de Deus, e antes dos 12? O que é das crianças hoje? Até chegar a esses 12 anos. Para mim, continua sendo filho de Deus. Eu entendo assim, depois dos 12 anos, uma criança ela já tem o discernimento do certo e do errado já, né? Mas se ela morrer, digamos, se ela morrer antes dos 12 anos. Mas se ela não é filho de Deus, é filho de quem? Pois é. Pois é, eu falo assim, no entendimento, sabe? Certo. A partir dos 12 anos, uma criança ela sabe o que quer, né? É porque hoje as igrejas impõem regra. Porque senão vai dizer assim, não, é o seguinte, Jesus só batizou com 30 anos, então as pessoas vão batizar só com 30. Não é por aí. Agora, os judeus tinham um pensamento de que só aos 12 anos, tá? Ao completar essa idade, era que um menino hebreu era considerado filho da lei e também filho de Deus. E a lei de Deus não deveria ser ensinada às crianças? Seria por isso, por eles serem ensinados na lei até os 12 anos, e 12 anos eles já estavam agora aptos a ser chamados filho da lei? E também filho de Deus? Foi em harmonia com esse costume. Olha o que é. O que é isso aí? Foi em harmonia com esse? Era o quê? Era um costume. Esse costume está certo ou está errado? É isso que nós vamos botar na prova agora. Que Jesus fez em sua meninice a visita pascual a Jerusalém. As crianças não participavam da festa da Páscoa, aquelas festas que Deus requeria de seu povo, até aos seus 11 anos eles não participavam. Só quando eles completavam 12 anos que eles poderiam participar das festas. E foi nesse período em que Cristo completou 12 anos, conforme o costume dos judeus, que Jesus fez em sua meninice a visita a Jerusalém pela primeira vez. Onde ele estava sendo considerado filho da lei e filho de Deus. Então, quer dizer que antes dos 11 anos, então ele não ia para Jerusalém? Ou ia, mas não participava? Ele não ia. Não, vocês vão perceber aqui, nos outros textos. Agora eu pergunto, irmãos. Jesus foi filho de Deus desde quando? Desde sempre. Não foi só depois dos 12 anos, não? Tá. Então, eu sou obrigado agora a ficar com a palavra, né? Ou ficar com o costume? Tá. Então, José e Maria iam todos os anos assistir a Páscoa. Quando era que José e Maria iam assistir a Páscoa? Todos os anos. E quando Jesus havia atingido a necessária idade, qual foi a necessária idade? 12 anos. Levaram-no consigo. Opa! Então nos outros anos que eles iam todos os anos, eles não levavam Jesus consigo? Não, o texto é claro. Já? Então, quando Jesus foi a Jerusalém pela primeira vez,
ele testemunhou os ritos dos sacerdotes, aquela cerimônia pascual, que era impressionante, né? Isso era impressivo, né? Os ritos. Cada ato daqueles homens sacerdotes, né? Parecia estar ligado à sua própria vida. Com 12 anos, olha só, pela primeira vez. Enlevado agora pela contemplação, né, que ele observava ali dessas cenas, desses rituais, ele não permaneceu ao lado dos pais. Aquilo chamou muita atenção dele, né? Mas ele não permaneceu junto de Maria, de José e de Maria. Por que será isso? Nessa visita a Jerusalém, que ele fez pela primeira vez aos seus 12 anos, os pais de Jesus desejavam pô-lo ele em contato com os grandes mestres de Israel. Ele já estava lá, distante de José e de Maria, já observando os ritos, parecia que aquilo ali dizia respeito a ele. E era o desejo de José e de Maria que Jesus estivesse em contato com esses grandes homens, os doutores da lei. Está dando para perceber? Era a vontade de José e de Maria que ele tivesse uma afinidade com os sacerdotes. Conquanto fosse obediente em todos os particulares à palavra de Deus, ele não se conformava com os ritos usados e os usos dos rabis. Como é que é? Aquilo ali foi impressivo à vista dele, mas ele era obediente em tudo que diz respeito à palavra de Deus, mas ele não se conformava com os ritos e os usos dos rabinos. Por que será? Por que não? Por que a inconformidade dele? Por que não se conformava? Mas era o desejo de José e de Maria que ele estivesse nesse contato com esses grandes líderes. Toda autoridade não foi construída por Deus? E por que agora Jesus estava inconformado com essas autoridades? José e Maria esperavam que fosse levado Jesus a reverenciar os doutores, os rabinos, os doutos da nação. Era isso que Maria esperava, era isso que José esperava, que Jesus reverenciasse os doutores, os grandes homens, os rabinos. Esperava que Jesus atendesse mais diligentemente às exigências deles. Jesus era desobediente, mas José e Maria perceberam alguma coisa aí em Jesus que parecia não está muito diligente no que diz respeito às exigências dos rabinos. Assim, quando apenas tinha 12 anos de idade, surpreendeu os doutores da lei com suas perguntas no templo. E ele não só perguntou, mas ele deu aula, né? O mestre dando aula para os doutores. Os mestres judeus, os rabinos, haviam estabelecido muitas regras para o povo. Olha aqui, dessas muitas regras, observe o assunto que nós estamos tratando. O costume, porque não eles se conformavam. Ele não se conforma com regras humanas, nós também não. Não devemos nos conformar com regras humanas. Se os rabinos tivessem feito as regras dele de acordo com as regras de Deus, Cristo não ia questionar. Errado está nós se nós questionarmos se alguém estiver de acordo com a regra divina. Mas se não estiver de acordo com a regra divina, é questionável sim. Porque Jesus Cristo é o nosso mestre. E aqueles mestres judeus haviam estabelecido muitas regras para o povo e exigiam deles a prática de muitas coisas que Deus não havia ordenado. Entenderam agora? Deus não tinha ordenado certas regras. E por isso o Senhor Jesus Cristo não se conformava. Embora sabendo que aquilo ali dizia respeito a Ele, mas não podia concordar.
porque tinham desvirtuado do verdadeiro sentido. E ele era obediente. E ele era obediente. Primeiro, a palavra de seu pai. Até mesmo as crianças tinham que aprender e obedecer tais regras. Que regras? Da lei de Deus? Como foi que ele foi ensinado? Que só aos 12 anos de idade era filho de Deus? E ele poderia se conformar com isso? Ele é filho de Deus desde a eternidade? Aí mostra como ele é um filho obediente, ele respeitava, né, a decisão dos pais, né? Respeitava. Só que ele, quando passou a ter liberdade dele, né? Aí ele repreendeu tudo isso, né? Ele realmente entendeu perfeitamente todas aquelas regras, todos os ritos, ele entendeu tudo. Vocês vão ver aqui a pressão que Cristo passou. Nós não passamos nem um terço. Não passamos nem muita coisa pela frente. Até agora, a gente vê que ele superou tudo. Sim. Aí nesse tempo aí foi onde os pais dele sentiram que está perdendo ele, né? Sim. Olha só, irmãos. Se está dizendo que até mesmo as crianças, porque qual é o nosso dever de pai e mãe? Ensinar as crianças no caminho que ele deve, mas ele deve andar nos caminhos dos costumes dos rabinos. Tem que olhar se os costumes dos rabinos estão de acordo. E Jesus não se conformava com isso. Mas ele também, como criança, foi ensinado, né, a obedecer às regras dos rabinos. Foi ensinado, mas não procurou aprender, né? Mas é isso que está. O resto do texto, Jesus, porém, embora ensinado também a obedecer às regras dos rabinos, ele não procurou aprender o que eles ensinavam. E aquilo ali, José e Maria achavam certo? Eles achavam que os rabinos eram certos. Os irmãos de Jesus, poxa, tinha irmãos? Bora ver mais para frente como é que se resolve esse impasse aí, tá? Da pergunta feita anteriormente, tá bom? Então Jesus procurava aprender dos rabinos? Quando foi para João Batista aprender, ele deixou nas escolas deles? Por que ele separou João Batista? Para não se contaminar, irmãos. Um rabino contaminado vai contaminar os outros nos ensinos deles. Ele separou, colocou a parte junto da natureza para aprender com ela. Ele mesmo era o mestre de João. O espírito dele, o espírito do Pai. Jesus não procurou aprender com os rabis aquilo que eles ensinavam. Ele cuidava em não falar desrespeitosamente desses professores. Olha só, irmãos. Quer dizer, Ele respeitava, não concordava. Ele procurava respeitar como doutores, como líderes, como rabis. Ele cuidava em guardar a língua, para não falar desrespeitosamente. Não significa dizer que ele não falava, tanto é que no templo ele falou um monte de coisa. Mas desrespeitosamente não. Não é obrigado nós falar uma verdade desrespeitando os outros. Mas agora o que ele fazia, irmãos? Ele respeitava. Mas o que ele fazia? Estudava as Escrituras e obedecia às leis de Deus. É aqui o segredo de cada criança, de cada juvenil, de cada jovem. É estudar as Escrituras e obedecer às leis de Deus. A criança deve ser ensinada nisso desde pequenininho. Olha só o que acontecia com frequência. Jesus Cristo era com frequência. Você sabe o que é frequência? Constantemente, sempre. Isso. Ele era repreendido com frequência. Só por não proceder com os outros meninos. Era um menino diferente. Eu tinha raiva dele. Eu tenho um livro dele, cada menino vai dando a língua para ele.
Então, com frequência, ele era repreendido. Repreendido por quem? Pelas autoridades, sabe? Pelos irmãos, Por todos, né? por Maria, por José. Quem mais compreendia ele era a mãe dele. Ele é muita pressão, né, irmã? Era a pressão que mais que ele recebia. O pai dele. Então, quando ele era repreendido, era por causa de quê, irmãos? Do procedimento dele, que era diferente do procedimento dos outros. Ele era singular. Diferente dos próprios irmãos dele. Diferente dos rabinos, diferente das crianças que era ensinado pelos rabinos. Então, quando ele era repreendido com frequência, ele também com frequência mostrava o quê? A Bíblia. Que a Bíblia que era correta, a palavra de Deus. Ele não se calava, ele respeitava, mas também não deixava de apresentar a palavra, a verdade. É isso que nós devemos ser. O que não são crianças aqui, literalmente são crianças espirituais. Mas as crianças espirituais não devem estar desrespeitando os outros também. Mas também não deve deixar de falar e apresentar nas Escrituras o assim diz o Senhor. Frequentemente, ao se recusar, porque ele era repreendido frequentemente, também frequentemente ele era uma pessoa que analisava a Escritura, e ele, quando se recusava a participar de algum ato proibido, mesmo como criança, ele era chamado de covarde. Tu é covarde, os outros tudo faz e só tu quer, né? Só quer ser santo, né? Só tu que faz diferente dos outros. A história só se repete. Covarde. Isso era frequentemente também. Era repreendido frequentemente, era chamado de covarde frequentemente. Várias vezes zombavam dele por se mostrar zeloso até nas pequenas coisas. Porque o zelo dele era com entendimento, não é que nem alguns zelos sem entendimento. Mas o zelo com entendimento até uma criança pode ter. Qual o problema? A tudo Jesus respondia o quê? Está escrito. E o que nós devemos responder também em tudo que nos perguntarem? Querem que nós andemos fazendo as coisas erradas igual eles? Não. Está escrito. A palavra de Deus diz assim. Era assim que Cristo era. Cristo foi tentado em tudo, como nós. Cristo foi tentado em todas as coisas. Para quê, irmão? Para que pudesse saber como ajudar cada um de nós. Que fôssemos tentados. Se ele não fosse tentado em tudo, ele não podia nos socorrer, mas ele nos socorre porque ele é experimentado. Ele sabe o que significa tentação. E agora ele nos compreende quando nós somos tentados. A tentação não é pecado. Ele foi tentado muito. E nós também podemos ser, mas nós não pecamos por ser tentado. Nós pecamos é quando nós cedemos à tentação. Quando nós consentimos em ceder à tentação. Aí é onde nós pecamos. E Cristo não cedeu por 1 milímetro sequer à tentação. O soldado de Cristo tem de enfrentar muitas formas de tentação. E resistir. E vencer a todas. Quanto mais feroz for o conflito, quanto maior for a tentação, né? Maior o suprimento de graça que Jesus Cristo concede para nós, para enfrentar as necessidades da alma. Nenhum é além da nossa força. Não, nenhum.
Olha o que existia aqui para Jesus conviver com isso nos dias dele. Os sentimentos de amargura, de inveja, de desconfiança e de ódio, que tem raiz no coração de muitos membros da igreja, são a obra de Satanás. Nós estamos na obrigação de viver à altura que Cristo viveu. Jesus Cristo também convivia com isso. Sentimento das pessoas contra ele, amargura, inveja, desconfiança, ódio. Nós não somos melhores do que Jesus Cristo. Vamos ter que conviver com isso também na igreja. Esses elementos, desses sentimentos, têm influência deletéria sobre a igreja. A igreja sofre com isso, com esses sentimentos de amargura, de inveja, de desconfiança, de ódio. A igreja sofre. O zelo religioso que se manifesta em ataques aos irmãos, Jesus não atacava os irmãos. Ele era atacado. Ele respeitava os mais velhos, embora não concordasse, mas ele não era desrespeitoso. Ele não atacava os irmãos, porque quem ataca os irmãos, defendendo um zelo religioso, não, mas eu ataco porque eu sou zeloso, mas é o zelo sem entendimento. Porque Jesus era zeloso, mas era com entendimento, ele não atacava os irmãos. Porque esse ataque aos irmãos olha só, é a mesma coisa que se diz respeito a esses elementos aí que faz mal para a igreja, os sentimentos. O zelo religioso que se manifesta em ataques aos irmãos é sem entendimento, irmãos. Temos que aprender isso. Vamos deixar de falar a verdade para os irmãos? Não, está dizendo isso. Não pode atacar sem entendimento. Simplesmente porque eu sou zeloso. Não. Cristo nada tem que ver com esses testemunhos, com esse tipo de sentimento. Os irmãos dele procediam mal? Sim ou não? Sim. Procedia, né? Ele reprovava? Sim. O que diz o texto lá? Ele mostrava que mostrando-lhes o que Deus havia dito. Ok, mas em cima está dizendo o quê? Parte mais aqui. Não reprovava as más ações de seus irmãos, era pergunta ou afirmação? Não, é só uma confirmação. Ele não reprovava as más ações de seus irmãos. Por que ele não reprovava? Então ele só mostrava, né? Agora tem um porquê, porque que ele não reprovava. O que tem a ver uma família que tem 10 filhos, entre o mais velho e o mais moço? Entre o primeiro nascido e o 10º que foi nascido? Quem tem a preeminência? Naquele tempo era assim. Hoje aqui não é. Hoje a gente vê o mais novo recebendo o apoio dos pais, como se ele mandasse no mais velho. Então Jesus ele não reprovava as más ações de seus irmãos. Ele tinha vários irmãos. A questão se foi nascido de Maria ou não, daqui a pouco nós vemos, tá? Deixa vocês pensar um pouco mais. Mas ele mostrava
o que Deus havia dito. Entenderam agora? Por que ele não reprovava seus irmãos? Não reprovava, mas mostrava. Está escrito assim. Deus disse assim. E ali quando ele mostrava, aí os irmãos iam ver que estava errado, né? Exatamente. Então, o irmão mais novo, Não podia reprovar mais tarde. eu estou quase respondendo já a pergunta, mas deixa, vai para frente. Mostrar, né? É. Mostrava o que Deus havia dito. O que é que nós temos que fazer? Está reprovando os mais velhos? Eu vou aqui chegar e vou reprovar a irmã Carmelita? Ela é mais velha, eu tenho que respeitar, mas eu vou ficar calado sem mostrar o escrito? Não é assim? Vamos entender melhor. Se Jesus praticasse um único ato errado, ou se ele dissesse uma palavra impaciente, eita, mas é diferente de nós, né? Não poderia ter sido nosso Salvador. Esse amor maravilhoso, paciência. Então o mundo inteiro se perderia. Eu e você estávamos. Se Cristo tivesse falado uma palavra impaciente, ele tinha cometido pecado. E nós estaríamos perdidos. Satanás sabia disso. E fez tudo para que Jesus pecasse. E era por esse motivo que tentava tão tenazmente levar Jesus a pecar. Você sabia que Satanás sabe os nossos pontos fracos? E ele faz de tudo para fazer nós estar pecando. E é uma luta constante que nós devemos travar. E aprender com Cristo e buscar dele o poder de vencer. Porque sem ele não vence não. Jesus ele não apelava para a lei como desagravo. Olha, vocês estão entendendo isso aqui? O que a lei diz? Não furta. Ele agora ia apelar para a lei para agravar o irmão dele. Ele mostrava escrito. Mas o que é a coisa? Mostrar escrito é uma coisa. E repreender sem nenhuma necessidade do mais velho, ele não fazia isso. Até porque revidar é o espírito de vingança, né? Ele não podia pecar, ele não podia pecar. Né? Ele era acusado injustamente? Sim. Ele revidava? Não. Quando ele era acusado injustamente, ele usava a lei para agora combater? Muito diferente de nós, não é não? Mas ele deixava de dizer, está escrito. Olha só. Agora, a verdade pode ser dita para as pessoas, mas se nós não soubermos dizer a verdade, até nisso nós erramos, tá certo? Quando ele era insultado, ele retribuía com outro insulto? Não. Diferente de nós, mais uma vez. Quando ele era ameaçado, ele não revidava. Se as pessoas te ameaçaram, ou me ameaçaram, a gente cuida de agir do mesmo jeito. Né? Não foi esse o exemplo que ele deu. Jamais houve alguém que andasse entre os homens mais cruelmente caluniado do que o Filho do Homem. E ainda assim ele não revidava. Falavam mentiras sobre ele, tudo. E ele se mantinha sem pecado. Jesus Cristo ele era desprezado, ele era escarnecido por causa de sua incondicional obediência.
Ele estava disposto a obedecer a qualquer custo a palavra de Deus. E por causa disso ele era desprezado, era escarnecido, mas ele mantinha-se firme. Porque ele estava sendo incondicionalmente obediente aos princípios da santa lei de Deus, né? Era a lei de Deus para ele. Ele estava decidido a obedecer incondicionalmente. Aborreceram a ele, mas sem causa. Todavia ele permanecia calmo perante seus inimigos. Eita, quando você e eu estiver assim é bom, né? Se manter calminho diante dos inimigos. Eles atacando, caluniando, zombando, fazendo um monte de coisa, você calminho. É que dá mais raiva no inimigo, né, irmão? Mas mesmo assim, não tinha um que visse a diferença dele. E o que Cristo declarou, irmãos? Que o sofrimento é uma parte do legado dos cristãos. Você acredita que você tem essa parte desse legado? Mas sofre ainda murmurando? E em vez de murmurar, nós temos que agradecer, porque estamos passando por aquilo, estamos sendo lapidados, né, irmão? Exato. Mas o que nós usamos hoje é assim, eu não mereço estar passando por isso. Infelizmente é assim mesmo que as pessoas pensam. E o que Jesus Cristo aconselha aos seus seguidores quanto à maneira de enfrentar as setas da perversidade? Pedindo-lhes que não desfaleçam quando vier a perseguição. Senhor, me dá força para mim não desistir disso aqui, porque está a perseguição atroz, eu não aguento mais, mas o Senhor me dá força. Foi assim que Jesus ensinou. Faz parte do legado do sofrimento. Ele é nosso exemplo também, até no sofrimento. E conquanto a calúnia ela possa enegrecer a reputação, não pode manchar o caráter. Ele pode falar mal de você, pode caluniar, pode zombar, pode fazer o que quiser. Isso não vai manchar o teu caráter. Pode até enegrecer a reputação, que tu vai ficar sendo visto pelos outros como tu sendo uma coisa, mas o caráter é guardado por Deus, só Ele sabe o teu caráter. Ninguém pode tocar nele. Ele se encontra sob a guarda de Deus. Enquanto não consentirmos em pecar, não há poder diabólico ou humano que nos possa fazer pecar. Não pode trazer uma nota a nós se nós não permitirmos. Nós só pecamos quando nós consentimos em pecar. Então só depende de nós. Depende de nós. O poder está em Deus, mas nós temos que ter a vontade de vencer. Um homem cujo coração está firme em Deus é na hora de suas mais aflitivas provações e desanimadoras circunstâncias. É o mesmo que era quando em prosperidade, quando sobre ele pareciam estar a luz e o favor de Deus. Então, quando as coisas estão boas, que a gente parece ser forte, diz que um homem, quando ele está nas horas difíceis, as mais aflitivas provações e desanimadoras circunstâncias, ele permanece do mesmo jeito quando nas horas fáceis. Porque é assim, muito de nós só somos cristãos quando as coisas estão tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Aí quando vem as aflições, ele nem sai do sério, né? É verdade. Porque um grande exemplo é o ouro, né? O ouro você pega ele, através do garimpo, pega Quanto ele. mais fogo, Aí quando joga fogo nele, quanto mais fogo, mais ele brilha, né? é desse jeito. As suas palavras, os seus motivos, as suas ações podem ser até desfiguradas, pode ser falsificada. Mas Cristo, e essas pessoas que também passam por isso, não se importa. É isso que acontece conosco. Suas palavras, os seus motivos, as suas ações podem ser desfiguradas. Vamos ver, o irmão Marcelo desfigurou aqui o irmão Ailton. Falou dele aquilo que ele não fez. Um exemplo aqui. Foi falsificado por mim as suas atitudes, os seus motivos, as suas ações.
E agora, o que acontece se eu fizer isso com o irmão? O que o irmão Ailton vai fazer com você? Fazer o mesmo? Irmão Ailton nem tinha por Vasconcelos. Não revida, né? É para ser assim. É para ser. Pois tem em jogo maiores interesses. Aí o irmão Ailton sabe que o jogo que está à frente é mais interessante. Como Moisés, ele fica firme como vendo o invisível. Assim era que Cristo procedia, é assim que Ele quer que nós procedamos. Olha o empenho que Jesus tinha de fazer as pessoas felizes. Como era tão cortês Jesus Cristo e amável, os rabinos esperavam um dia que ele se sujeitasse aos seus ensinos. Não é que é? É isso aí que vocês estão vendo. Os rabinos, os mestres, eles viam em Jesus Cristo uma cortesia tão grande, uma amabilidade tão grande, que eles disseram, por esse motivo, um dia pode ser que ele obedeça a nós. Porém, não foi assim. Parece que Jesus era desobediente, né? Quando Jesus Cristo ele era pressionado, estamos falando aqui porque de uma hora para outra a gente também pode ser, né? A obedecer às suas regras. Porque Jesus recebia pressão para obedecer às regras deles. E quando Jesus era pressionado a isso, ele mostrava o que a Bíblia ensinava. Tudo o que ela dissesse, ele estaria disposto a obedecer. Se os rabinos dissessem alguma coisa que a Bíblia confirmava, ele aceitava. Se não era o que eles falavam que a Bíblia confirmava, então ele não aceitava. Ele aceitava a palavra. Tal atitude irritava os mestres. Sabiam que suas regras eram contrárias à Bíblia. Eles sabiam disso. Todavia, exigiam que Jesus obedecesse a elas. Mas a igreja hoje não é diferente, irmãos. Os líderes sabem que as regras deles são contrárias à Bíblia. E quando encontra-se alguém para não obedecer essas regras deles, contrariando a Bíblia, eles se zangam, se irritam. E como Cristo não fazia o que eles queriam, foram se queixar aos seus pais. Uma queixa agora feita a José e a Maria, porque ele, como criança, devia estar obedecendo os líderes da igreja. Aí lá e Maria e José manda ele obedecer. Manda ele obedecer. E um filho, quando os pais mandam, eles são constrangidos a fazer. Nem que ele não queira, eles são constrangidos. Mas Jesus segurava filho na mão de Deus. Vamos ver mais à frente, vocês vão ver coisa que Jesus passava bastante aqui. José e Maria, eles achavam que os rabinos eram pessoas boas. E essas pessoas boas foram reclamar de Jesus para eles. Era uma pressão grande. Imagina a pressão que Jesus passava, irmãos. Para não cair nenhuma tentação, nem pecar. Nem sequer por pensamento nessas pressões todas aí. E Jesus sofreu pressões as quais foram difíceis de suportar. Os irmãos de Jesus tomaram o partido dos rabinos. Imagina, José, Maria, dando pressão a Jesus para obedecer aqueles bons homens, segundo eles pensavam. E agora, ainda por cima, os irmãos de Jesus tomaram o partido deles, dos mestres.
Olha o tamanho da pressão. As palavras desses mestres, diziam eles quem? Os irmãos de Jesus. Deviam ser acatadas como a palavra de Deus. E reprovavam Jesus por colocar-se acima dos líderes do povo. Quer ser melhor do que os líderes? Quer ser melhor do que os rabinos? Quer ser melhor do que os mestres de Israel, que foram homens instruídos por Deus? E os rabinos se julgavam superiores aos demais. Homens, eles estavam acima de todos. E não se associavam com pessoas comuns. Parece que é a história de hoje, né? As igrejas têm as panelinhas. Os líderes não se aliam a pessoas comuns, não. Desprezavam os pobres e os ignorantes. Aqueles mais leigos, que não têm conhecimento, era desprezado. Vê se não é a mesma coisa hoje. Os irmãos, sendo mais velhos que Jesus, vou ler de novo. O Desgaste das Nações, página 87. Os irmãos de Jesus, sendo mais velhos do que ele, chamou a atenção, não? Não responde a sua pergunta? A pergunta inicial? Eles eram irmãos de Jesus, certo? Mas eram mais velhos do que ele. Opa, para lá. Então vamos voltar lá para o texto lá. Jesus não conhecia, José não conheceu Maria até que Jesus nascesse. Mas depois que ele nasceu outros. Então, se nasceu outros e Jesus nasceu primeiro, quem é o mais velho? É Jesus, né? E como é que os irmãos dele são mais velhos que Jesus? Então nasceu de Maria? Porque fosse os filhos só de José, não era irmão dele? Era irmãos, mas não da parte de Maria. Da parte de José. Parte de José, que veio de outra família, casou com Maria, que estava livre para casar. Já tinha uns filhos. Ela viu, Mesmo assim, não é irmão de criação, podia ser irmão de criação. irmão de criação. Então os irmãos sendo mais velhos que Jesus, se eles eram mais velhos, então Jesus não nasceu primeiro. Aí vocês dizem assim, mas Jesus não era o primogênito? De Maria. Era o primogênito. E o único. Assim como ele era unigênito de Deus, aqui também. Ele sendo mais velho, é os filhos de José. Existem documentos que falam sobre isso. E aqui não é um documento, simplesmente um documento. Aqui é o Espírito Profecia. Eram todos mais velhos que Jesus. Se eram todos mais velhos, então Jesus era mais novo. Era irmão de criação. E se ele era o mais novo, e Jesus foi o primeiro de Maria, como é que se explica que os outros são irmãos filhos de Maria também? São filhos de criação, né? De Maria. Está dando para entender? Os irmãos de Jesus consideravam até os preceitos dos homens como mais alto que a palavra de Deus. Os rabinos também. O anterior? Chamados os filhos de José. Parece que eu tinha pulado um deles, né? Os seus irmãos, como eram chamados de quê? Gente. E por que Jesus era chamado filho de Maria e os outros não eram filho de Maria, eram filho de José? Quando ele casou com ela, ele já tinha filhos. Então começa a desenvolver. Pode falar. Assim, bem ilustrado, vou me colocar no lugar. Eu sou o primeiro filho do meu irmão. Mas só que meus irmãos, do pai e pai, são mais velhos do que eu.
Como minhas outras irmãs, que é filha da minha mãe com outro homem, são mais novinhos. Então, dá para tirar um exemplo bom, tá? Olha, seus irmãos, como era chamado filho de José, tomavam o lado dos rabinos. E por eles serem mais velhos, Jesus Cristo não os reprovava, mas não deixava de falar a verdade para eles. Eles insistiam em que a tradição deveria ser atendida como se fosse ordem divina. Consideravam até os preceitos dos homens como mais altos que a palavra de Deus. Olha como era que eles consideravam isso. E ficavam sobremaneira aborrecidos com a clara penetração de Jesus em distinguir entre o falso e o verdadeiro. A sua estrita obediência à lei de Deus condenavam como obstinação. Jesus era um obstinado para eles, para os irmãos dele. Obstinado. Sabe o que é obstinado? Um teimoso. Teimoso rebelde, não quer obedecer os líderes, as tradições. Só porque ele era estritamente obediente à lei de Deus, eles condenavam por ser obstinado, teimoso. Não largava de mãos assim antes que ele estava aprendendo. Aprendia com Deus, né? Porque não era com os rabinos, não. Jesus era mal compreendido dos irmãos em virtude de não se assemelhar a eles. A sua norma não era a norma de seus irmãos. Estava lá na mesma casa, né? De José e de Maria. O exemplo de Jesus era-lhes contínua irritação. Ficava irritado direto os irmãos dele. Não aborrecia ele senão uma coisa no mundo. Isso era o pecado. Jesus se aborrecia com uma única coisa, chamada pecado. Não se aborrecia com seus irmãos, mas os irmãos dele o aborreciam. Tudo isso desgostava os irmãos, sendo mais velhos. Outra vez aqui, irmãos. Tudo isso desgostava os irmãos, sendo mais velhos que Jesus. Achavam que ele devia estar sob sua direção. Por Jesus Cristo ser o mais novo, ele disse: nós somos mais velhos. E como também numa família o mais velho, o primogênito, tinha preeminência sobre os demais, eles achavam que por ser mais velho, Jesus tinha que obedecer o que ele dizia. É a mesma coisa aí, eu acho que é a mesma coisa da esposa obedecer o marido no Senhor, né, irmão? Ainda no Senhor. Além de desobedecer o que ele estava dizendo, e por ser mais velho também. Isso. Aí ajuntava tudo. Então isso tinha muito valor, a questão de ser o mais velho. E Jesus, como sendo mais novo, ele andava segundo o assim diz o Senhor e não obedecia os rabinos quando eles estavam errados, claro. E os irmãos dele se irritavam por isso. Achavam que eles também deveriam mandar em Jesus. E que Jesus seguisse a direção deles. Cristo não tinha espírito de exclusivismo. E escandalizava especialmente os fariseus, por se afastar a esse respeito de seus rígidos regulamentos. Não é pelo fato de ser rígido o regulamento que tem que agora dizer assim: rapaz, é verdade, porque isso aí é bem rígido, é assim mesmo. Não. Jesus sabia discernir. Sabia o que era certo. Quando a coisa está sendo rígida, mas está sendo levada pelo lado humano, ele leva pelo lado do equilíbrio. E não obedecia ao mandamento humano, quando ele contraria o mandamento de Deus. Os regulamentos dos rabinos eram rígidos, mas porém
quando errado, Jesus não obedecia. Acusavam Jesus Cristo de se julgar superior a eles, sendo que eles era que consideravam superior a todos os homens. E por Jesus não obedecer às suas ordens, eles achavam que Jesus estava se achando. E o reprovavam por se colocar acima dos mestres e dos sacerdotes e dos príncipes do povo. Uma criança só. Uma criança. Muitas vezes o ameaçavam a Jesus Cristo e procuravam intimidá-lo, meter medo. Como mais velho, sinto isso, vamos fazer isso. Ameaçava e procurava intimidá-lo. Mas ele seguia avante, tomando por guia as Escrituras. Olha aí o exemplo de cada um de nós, até das crianças. Jesus amava seus irmãos e os tratava com incansável bondade. Mas eles tinham-lhe ciúmes, manifestando a mais decidida incredulidade e desdém dele. A vida de Cristo foi assinalada pelo respeito, pelo amor à sua mãe. Olha o que ele tinha por sua mãe: respeito e amor. Maria acreditava em seu coração que a santa criança dela nascida era o tão longamente prometido Messias. E ainda assim se deixava muitas das vezes se levar. Não ousava, entretanto, exprimir essa fé. Ela sabia que era assim, mas não tinha coragem de... O que acontece com a gente? Às vezes a gente acredita numa coisa, mas não ousa confessar, por causa da pressão. Pressão é grande, né? O vitiado dela, né? Depois que Jesus morreu, ressuscitou, ela se juntou aos discípulos, né? A Pentecostes. Cada circunstância é uma experiência, né? Até a minha ela deu assim, ela disse, eu sei que o certo é esse, mas nós não temos coragem de sair de dizer na igreja, de sair de lá da oração da igreja adventista. Elas começaram na noite. Pergunta, feliz, preocupada, acredita nele. Mas não confessa. Foi através de sua existência terrestre, Maria é uma partilhadora dos sofrimentos do Filho Jesus. Enquanto Maria viveu nessa terra, ela partilhava o quê? Sabia de tudo que ocorreu com ela, mas não tinha coragem de confessar. E quando era pressionado, ela procurava ainda Jesus, porque eles eram os homens bons e tal. É como se Jesus dissesse, não mãe, eles não são esse bom que a senhora pensa, não. Os filhos e as filhas de José, olha só, não tinha só filhos. Até as mulheres, não estavam tentando corrigir os irmãos dele. Os filhos de José, longe estavam de ter simpatia pela obra de Jesus. As notícias que lhes chegavam aos ouvidos acerca de sua vida e trabalho enchiam-nos de surpresa e de terror. Ouviram que dedicava noites inteiras à oração, aquilo ali incomodava eles. Era muito estranho para eles. Que durante o dia era oprimido por grande quantidade de gente. E não se permitia sequer o tempo necessário para comer. E tanta gente que queria se aproximar dele. E aí, irmão, assim, a princípio, a gente vê até que os irmãos de Jesus, pensando que lá era o certo, se preocupavam com ele para ele se salvar. Exatamente, é isso mesmo. Os amigos de Jesus achavam que se estavam consumindo por seu incessante labor. Praticamente nem hora para comer estava encontrando.
não podiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus. E alguns havia que receavam pelo equilíbrio de sua razão. Alguns tinham medo que ele ficasse doido, desequilibrado. Temiam por isso. Isso chegou aos ouvidos de seus irmãos. Bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. E os irmãos dele acharam que... Será que ele está doido mesmo? Sentiram vivamente a vergonha que lhes sobrevinha. Ficaram envergonhados. Jesus está fazendo isso, acreditando nos rabinos. A vergonha lhe sobrevinha devido ao seu parentesco com Jesus. Ele é nosso irmão. Isso está fazendo vergonha para nós. Ai, só olha, rapaz, a coisa dessa. Ai, se colocar igual fosse essa. A irmã lembra, bem no início, quando nós sentávamos num banco, irmã Carmelita, na igreja, quando sentava num banco, o pessoal levantava todo mundo. Vergonha, né? Sabiam que os tumultos, sim. Vou falar. Mas aí que está escrito aí, acontece hoje mesmo. O ódio, o desdém, O que foi é o que há de ser, né? Sabiam que tumulto suas palavras e obras ocasionavam. E as nossas não vão ocasionar. Se a de Cristo ocasionou, para tudo que eles dizem aí, é diferente do que a igreja diz. Só causa tumulto, problema. E não somente se alarmavam com as ousadas declarações de Jesus, mas ficavam indignados com a acusação que fazia aos escribas e fariseus. Para aí, Jesus não acusava os irmãos? E agora aparece ele acusando os escribas, os fariseus, os doutores da lei? Mostrava nas Mostrava nas escrituras. Resolvendo então persuadir a Cristo, ou constranger ele. Tudo planejado, né? A deixar esse método de trabalhar. Ele não podia trabalhar dessa forma, estava errado, ficar reprovando os líderes, fazer isso, fazer aquilo. E induziram Maria. Se não bastasse os líderes reclamar para Maria, para ela chamar a atenção de Jesus, os irmãos também estavam mesmo. Induziram Maria a unir-se a eles, pensando que, em vista de seu amor por ela, poderia conseguir levá-lo a maior prudência. Aí eles chegaram até Maria, né? Só eu. Sabia que ele amava ela, né? Exatamente. Por amor a ela, só atenta. Contigo ele te escuta. Os fariseus haviam renovado a acusação. Ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. De novo, né? Se é a renovação, os fariseus haviam renovado, né? A acusação, então acusaram novamente. Cristo disse-lhes positivamente que em atribuir a obra do Espírito Santo a Satanás, estavam se separando da fonte de Deus. Quem é o Espírito Santo aí? Estavam falando contra ele. Isso era o pecado imperdoável. Estava falando isso para os fariseus e para os irmãos deles também, para todos. Você que estava blasfemando contra o Espírito Santo.
Blasfemando. Os fariseus a quem Cristo dirigiu essa advertência não acreditavam eles próprios na acusação que lançaram contra Jesus. Eles acusaram Jesus, mas eles não acreditavam que a acusação deles era verdadeira. É só porque estava com o espírito do demônio e acusando a Jesus daquilo que eles mesmos eram. Parece um esquerdista, né? Deliberado. E na verdade são eles. Não havia nenhum daqueles dignatários que se não sentisse atraído para o Salvador. Uma lâmpada, quando está acesa, atrai os bichos, tudo para ele. Borboletinha, besouro, um monte de coisa, para se bate na luz. Cada luz, né? E eles tudinho, embora falando mal de Jesus, eles viam que havia luz, mas não queriam luz. Os bichinhos, os insetos que vai para a luz não é porque ele gosta de luz, não. Eu pensava que era, igual de eles acham um pouco clarinho desse Não. São jeito. atraídos. São Eles querem atraídos. com raiva da luz. São atraídos, pode ver que eles se queimam. Vê quando cai um morto no chão. Não é porque eles gostam da luz, é porque eles são atraídos pela luz. E fica se batendo na luz. Mas eles não gostam. Depois de o haverem rejeitado a Jesus Cristo, seria excessivamente humilhante receber a Ele como Messias. Agora eles já estavam rejeitando, agora para eles aceitar, aí não dava não, porque era humilhante demais para eles. Eu não acreditava que Jesus era o Messias e agora eu vou ter que acreditar? Não dá certo, vamos até o fim agora. Igual o Satanás fez antes. Às vezes a gente erra, em vez da gente considerar e ver o erro que cometeu e voltar atrás e fazer o que é correto, às vezes nós fazemos como Satanás, como esses líderes. O orgulho é tão grande que não volta. Poxa, eu estou rejeitando ele desde o início aqui, estou rejeitando ele como Messias, e agora eu vou dizer para o povo que ele é o Messias. O que vão dizer agora? Eram demasiado orgulhosos para confessar seu erro. E para evitar reconhecer a verdade, tentavam com desesperada violência contestar os ensinos do Salvador. Hoje, irmãos, nós estamos pregando aqui uma verdade. Mesmo os que falam mal da gente, eles são incapazes, no fundo da alma, dizer que isso aqui está errado. Mas eles continuam falando. E não vai ser diferente, não. Não espere ser diferente, não. A história só se repete. E é bem-aventurado aquele que é perseguido pela causa, né? Exatamente. A prova de seu poder e misericórdia os exasperava. Não podia impedir que o Salvador operasse milagres. Não podia calar a boca dele, os ensinos que ele falava. Fizeram, porém, tudo quanto puderam fazer para o apresentar sob um falso aspecto e torcer-lhe as palavras dele para o povo. O máximo que pode fazer contra aqueles que querem seguir a verdade hoje é fazer isso, fizeram de Cristo. E é por quem? Pelos nossos líderes, pelos nossos irmãos. A história só se repete. Não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. E agora aquele texto lá que diz que Deus endureceu o coração de Faraó. É as pessoas que ao ouvir a palavra, porque a palavra estava com Deus e a palavra era Deus, a palavra que era Deus endureceu o coração de Faraó. Mas aqui está dizendo que não é Deus que cega os homens, é Ele mesmo que se coloca na condição de cego. A partir do momento que eu rejeito a palavra, eu
estou endurecendo meu coração. Exatamente. Não é Deus que endurece o coração das pessoas, é as pessoas que ouvem a palavra e não lhes dão ouvido, não querem atender, e por isso que eles mesmos dão lugar para endurecer-se. Deus não endurece e não cega os corações dos homens, porém envia-lhes luz para lhes corrigir os erros. E nessa luz que ele envia para corrigir os erros, e as pessoas rejeitam em vez de aceitar para correção, agora cegam. Aí endurece. É a única vereda segura que poderia ter para corrigi-los era ouvir a palavra. E rejeitando essa luz que foi enviada, agora cegam. O coração endurece por rejeitar. Acontece conosco isso. A luz vem até nós para nos corrigir. Quando nós batemos contra a luz, nós estamos nós mesmos endurecendo nosso coração. Nós mesmos estamos cegando. Muitas vezes o processo ele é gradual e quase imperceptível, ninguém nem percebe. Ele está cegando, rejeita uma coisa aqui, rejeita outra ali, rejeita outra lá, e vai cegando, isso é gradualmente. E vai endurecendo, isso é gradualmente. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, de seus servos, ou diretamente por seu espírito, através do sonho, de uma visão, através da natureza, etc, etc. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais, e a segunda revelação da luz é menos claramente discernida, aí da outra também menos, um pouco mais, a outra menos, enfim. Aí daqui a pouco cega total. Aí depois está batendo contra a palavra diretamente, sem arrodear. Já não escuta mais conselho, já não quer saber de nada. Cega. Endurece. Isso. Uhum. Mas quando um raio de luz ele é rejeitado, olha só, dá o parcial entorpecimento das percepções. Não entende. Vai seguir fazendo o errado, achando que o errado é o certo. E quando é corrigido para fazer o certo, acha que o certo é o errado. Então aí está numa fase já realmente desesperadora. Assim aumenta a treva até que se faz noite na alma. Assim se dera com esses guias judeus. E assim pode se dar com os guias de hoje. E assim pode se dar com o povo também, tanto lá como cá. Estavam convencidos de ser Cristo assistido por um poder divino. Eles sabiam que não era poder de Deus, eles sabiam que era um poder divino. Porém, estavam orgulhosos a ponto de não confessar isso. Mas a fim de resistir à verdade, eles atribuíam a obra do Espírito Santo a Satanás. Procedendo deste modo, escolhiam deliberadamente o engano, renderam-se a Satanás e daí em diante foram regidos por o seu poder. Está dando para entender até aqui, né? Se tiver alguma pergunta que esteja bem clara, vamos fazer a pergunta, talvez através de uma pergunta dê uma alinhada maior. Quando os filhos de José faziam seus preparativos para assistir à festa dos tabernáculos, esses filhos de José viram que Cristo não dava nenhum passo que lhe indicasse a intenção de a ela assistir. A festa dos tabernáculos é a festa das cabanas. Os filhos de José insistiam com Jesus para que ele fosse lá e viam realmente que Jesus não mostrava interesse nele. Estavam convencidos eles de ser Cristo assistido por um poder divino.
E Jesus Cristo agora parecia não ter interesse de assistir às festas do tabernáculo. E agora, conforme está escrito, desejado a todas as nações, página 450, diz que desde a cura de Betesda, se você quer saber mais detalhe, pesquisa acerca da cura de Betesda. Para entender que desde aquela cura que ele fez ali em Betesda, Jesus Cristo não mais concorrera às reuniões nacionais. Festa dos tabernáculos, festa da Páscoa, etc, etc. Aquelas festas ele já não estavam mais. As tradições dos homens. Por causa da perseguição, ele estava já se afastando. Quando ele morreu, o tipo encontrou o antítipo. Precisamos entender isso. O seu aparente desprezo das grandes assembleias, essas que ele não estava mais demonstrando interesse de, que seus irmãos viram não mais esse interesse, ele agora aparentemente estava desprezando aquelas festas religiosas, e aquilo também chamou a atenção deles ali, dos irmãos de Jesus, que parecia aquela inimizade para com ele, manifestada pelos sacerdotes e rabis, de que Jesus estava errado. Porque se ele fosse aquelas festas, ia dar problema. Os rabinos estavam fazendo tudo diferente do que ele ensinou. Era causa de perplexidade para os que rodeavam, mesmo os próprios discípulos e mesmo os próprios parentes. Seus irmãos pensavam ser um erro de sua parte. Jesus Cristo se alienado dos grandes doutores da nação. Os irmãos de Jesus achavam que esses homens, esses doutos da nação, deviam ter a razão e que era erro de Jesus colocar-se em oposição a eles. Não é a mesma coisa que acham isso? Qualquer um que se opor a uma liderança, qualquer um, vão ser considerados pelo povão, até pelos parentes, que a pessoa está errada. A história só se repete, não é? Por toda a sua vida, aqui ele foi desprezado, mal compreendido, até por membros de sua própria família. Satanás estava constantemente sugerindo a seus irmãos, os filhos de José, críticas a Jesus Cristo. Ele era diferente deles. Vamos aqui uma pequena história para nós concluir. Mateus 12, 46 e 47. Falando Jesus Cristo ainda à multidão. E eis que essa multidão que ele estava falando lá onde ele estava, lá fora aparece a sua mãe, Maria, e os seus irmãos, os filhos de José, pretendendo falar com ele. O que seria que a mãe de Jesus e os irmãos dele pretendiam naquela ocasião em que ele ensinava o povo, a grande multidão, queria falar exatamente naquela hora? Maria foi logo que escolheu os 12. Foi nesse acontecimento que ele escolheu. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe, teus irmãos, e quero falar contigo. O que foi? Falar comigo essa hora? Enquanto eu estou falando a multidão? Alguns pensavam que ele tinha perdido a razão, né? Será que ele está doido mesmo? Será que ele está endemoniado mesmo? Pai, tua mãe está lá fora, quando eu falar contigo. Tem que ser agora. Teus irmãos estão juntos, eles querem falar contigo. Aí agora ele se vira para os discípulos, os quais estavam diante de uma multidão, a aglomeração grande, os pais não podiam entrar, a mãe não podia entrar, nem os irmãos.
E agora ele aponta para os discípulos que estavam mais próximos dele e disse: É Mateus 22, né? A 12. 45. E a partir daí está essa história, né? Que o estudo ainda está em desenvolvimento, mas ele aponta para os discípulos, olha, e faz uma pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Ele aponta para os discípulos assim. É porque a multidão estava entre eles e ele, né? Não podia entrar. Toda essa experiência de Jesus Cristo com os rabinos, com os irmãos dele, com os pais dele, ele agora declara aqui: quem são os meus irmãos? Quem é minha mãe? Qual foi a resposta dele? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Eram os irmãos de Jesus? Era da parte de José. Maria não. Mas ele consideraria irmão tanto eles como qualquer um outro que fizesse a vontade de Deus. Não basta ser irmão de sangue. Ele estava mostrando quem era a família realmente. Quem era a família realmente, a família celeste, a família dele. É por isso que o título o tema aqui do assunto é Jesus em família. E é essa família que ele quer levar para o céu. A família espiritual. Seus irmãos, mãe, parentes, ele quer levar tudo para o céu. Aqueles que fazem a vontade de Deus. Eles são seus parentes, irmão, mãe e tudo. Deus nos abençoe e nos conceda um entendimento para a compreensão das verdades da Deus.